Faixa 11. Diálogos do Patrimônio. As ruas de Salvador são testemunhas vivas de uma história rica e complexa, na qual o patrimônio da cidade se transforma em uma linguagem visual que se desdobra ao longo do tempo. Os diálogos do patrimônio em Salvador são como páginas de um livro aberto, que convidam os moradores e visitantes a se envolver em uma conversa vibrante entre o passado e o presente. Circunscrever a leitura de Salvador ao centro histórico e suas atrações turísticas pode reduzir a percepção de uma cidade singular e ao mesmo tempo plural. Experienciar outros sentidos e dimensões de patrimônio é um ato de educação. O primeiro passo para reconhecer, valorizar e proteger patrimônios é conhecê-los e vivenciá-los, a proposta dos diálogos. A interação entre o patrimônio institucionalizado e o não institucionalizado cria uma rica tapeçaria cultural, que ressalta a necessidade de contemplar uma diversidade de expressões que moldam a identidade de Salvador. Os 24 diálogos aqui apresentados estabelecem conexões entre arquiteturas e lugares localizados no centro histórico de Salvador e em comunidades e territórios de outros bairros da cidade. Esses diálogos não apenas desenvolvem a compreensão do patrimônio, mas também ressaltam a importância de preservar as tradições que pulsam nas veias da cidade. A seguir, você terá acesso aos diálogos propostos pelas maquetes táteis e outros lugares representativos da cidade. Caso queira conhecer os demais diálogos, peça auxílio a um orientador de público. 1. Câmara Municipal de Salvador. Desde a fundação da cidade, a Câmara de Salvador tem sido a responsável pela administração da vida cotidiana dos moradores da capital baiana. Depois da reforma, entre os anos de 1660 até 1690, a casa ganhou uma arquitetura próxima ao seu formato atual. Nesse período, o prédio passou a abrigar uma cadeia no subsolo, onde esteve preso o africano Pacífico Licutã, enrolador de fumo no cais e morador do Cruzeiro de São Francisco. Mestre muçulmano muito respeitado pelos insurgentes da Revolta dos Malês, uma rebelião protagonizada por escravizados que ocorreu nas ruas de Salvador, tendo como principal objetivo a liberdade. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, os negros e negras envolvidos com o levante tentaram, sem sucesso, libertar o líder dos malês e tomar as armas dos soldados. O grupo saiu à luta trajando túnicas brancas, chamadas de abadás, e portavam amuletos com versículos em árabes do Alcorão, bem como preces de proteção penduradas ao pescoço. O Cabrito. Outros lugares das cidades guardam memórias dessa rebelião que impactou a sociedade brasileira da época. Na atual região do Alto do Cabrito, havia outros insurgentes da capital, que planejaram encontrar-se com o levante do Recôncavo, embora isso não tenha ocorrido devido à derrota na batalha em Águas de Meninos. Passada a revolta, houve uma retaliação violenta e generalizada contra os africanos, inclusive daqueles que não tinham qualquer relação com o movimento. Como resultado, muitos se viram obrigados a mudar de moradia, se deslocando do centro antigo para outras regiões da cidade, a exemplo do atual bairro do Engenho Velho da Federação. Alguns participantes da revolta retornaram ao continente africano por vontade própria, e outros deportados pelo governo brasileiro. 2. Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. Na freguesia da Conceição da Praia, onde foi construída a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, mais antiga igreja em pedra e cal, foi onde se iniciou a estruturação da cidade de Salvador. No ano de 1765, uma nova edificação foi erguida, a mesma que se encontra no local na atualidade, criando camadas de história no prédio da igreja, como o fato de ter abrigado as Irmandades Católicas, constituídas pelo critério de cor e raça vigentes na época. Entre as Irmandades estava a de Santa Cecília, criada ainda no século XVIII, que, segundo Manuel Querino, era de cunho corporativista, congregava músicos da cidade e controlava o exercício da profissão. Santa Cecília é a padroeira dos músicos. Sua memória litúrgica é celebrada no dia 22 de novembro, mesma data em que é comemorado o Dia do Músico. Trabalhar com a música e dela tirar o sustento
era algo do cotidiano de pessoas pobres, sobretudo negras, definidas na época como gente de cor. Nesse período, ser membro da Santa Cecília atestava o talento e atuação profissional com a música, e estar nesse lugar conferia algum prestígio social a essas pessoas. Órfãos de São Joaquim. A Irmandade Santa Cecília foi de grande importância para fortalecer o trabalho daqueles que trabalhavam com a música e dela tiravam seu sustento. No entanto, os músicos que poderiam fazer parte da Irmandade eram somente aqueles que fossem letrados, o que excluía parte da população. É nesse cenário que, em uma freguesia próxima, localizada no Pilar, acontecia a profissionalização do músico, que ficava a cargo da Casa Pia e Colégio de Órfãos de São Joaquim. Nesse espaço, era ofertada instrução profissional a menores órfãos e carentes, bem como a homens pobres negros. A instituição funciona no mesmo prédio desde o ano de 1825, atuando na profissionalização de músicos em Salvador, sendo responsável por desempenhar um papel importante ao proporcionar acesso à educação musical, além de oportunizar aprendizado de uma habilidade que pode abrir possibilidades de trabalho para muitos que escolhem a música como profissão. 3. Elevador Lacerda. O Elevador Lacerda, inaugurado em 8 de dezembro de 1873, é uma das inovações tecnológicas mais importantes de Salvador. Seu inventor, o engenheiro Antônio de Lacerda, visava conectar a Cidade Baixa à Cidade Alta, além de integrar o elevador aos bondes da sua empresa de transportes urbanos. Com essa inovação, Salvador tornou-se a segunda cidade da América do Sul a ter um sistema articulado de transporte público, depois do Rio de Janeiro. No correr do século XX, o fluxo de pessoas pelo centro da cidade cresceu, e o equipamento precisou ganhar melhorias, que foram feitas pela empresa Linha Circular de Carris da Bahia. Entre todas as mudanças, a mais vistosa foi a construção da nova torre, em concreto armado, em 1930, dando-lhe o dobro de números de cabines. Largo de Roma. No Largo de Roma, outro ícone tecnológico era evidenciado: a usina termoelétrica de Roma, que foi fundada em 1897 e tinha como objetivo principal fornecer energia aos bondes elétricos na Cidade Baixa. No dia 4 de outubro de 1930, o elevador e a usina são conectados, em razão do movimento do quebra-bondes, fruto da insatisfação popular pelos serviços da linha circular, sobretudo na Cidade Baixa. O movimento levou à destruição dos portões modernos nas novas dependências do elevador, bem como das lojas de eletrodomésticos e de telefones que ali estavam. Da usina de Roma, sobrou muito pouco, sendo desativada depois do movimento. Com destinos diferentes, atualmente o elevador Lacerda funciona ativamente, sendo nos cartões postais da cidade. Já o antigo prédio da usina não existe mais. Nos dias de hoje, no seu lugar, há um estacionamento. 4. Cruz Caída. A antiga Igreja da Sé, primeira do Brasil, ergueu-se majestosamente entre os anos de 1551 e 1933, no ponto mais elevado da cidade de Salvador. Símbolo arquitetônico do poder eclesiástico, a igreja foi derrubada em 1933, após um processo complexo envolvendo a arquidiocese, a prefeitura municipal e a Companhia Linha Circular de Carris. Não adiantou a forte comoção popular. A catedral deu espaço para a passagem de linhas de bondes e, atualmente, parte de onde existia a igreja deu espaço para a Praça da Sé. No ano de 1999, escavações foram realizadas na área da antiga catedral e revelaram a riqueza arqueológica, evidenciando indícios da vida social em torno da igreja. Foram encontrados, entre os tesouros do templo, telhas, azulejos, utensílios cerâmicos, ossos humanos e colares com contas, com simbologias ligadas aos cultos afro-religiosos. No local, no mesmo ano das escavações, foi inaugurado o Monumento da Cruz Caída, criação do artista baiano Mário Cravo, em homenagem à catedral, mantendo-a viva na memória dos habitantes de Salvador. Iroko. Em outro ponto da cidade, na Avenida Centenário, resquícios de memórias também permanecem. No terreno, que hoje abriga o Departamento de Polícia Técnica, inaugurado em 1976, existia anteriormente um terreiro de nação Ijexá.
conhecido popularmente pelo mesmo nome da localidade na época, Língua de Vaca. Mãe Júlia Bugan era a Iolorixá no terreiro, reconhecida por ter sido a responsável em cuidar do primeiro presente dos pescadores da colônia de pesca, Z1, situada no Rio Vermelho, originando a festa de Iemanjá, entre os anos de 1923 e 1924. Apesar da retirada do terreiro para a construção do prédio em concreto, o Iroko, árvore sagrada, manteve-se viva como objeto de devoção para o povo de santo. Um rito para o Iroko, árvore da espécie gameleira, foi realizado durante décadas por Rebome Cidália Soledade, 1930-2012, que havia sido consagrada a esse orixá por Mãe Menininha do Gantóis. Funcionários do departamento participavam do rito em homenagem a Iroko, que, segundo Rebome Soledade, guarda o limite entre o mundo dos vivos e dos mortos.